Embora eu seja um supervilão relutante, nos últimos 2 anos e meio, tenho trazido 10 mulheres para casa todos os dias. Até uma senhora na rua foi beijada à força por mim. A rica garota fria e elegante estava disposta a ser um brinquedo, apenas porque minhas palavras e ações não eram o que eu pretendia. Eu queria me esconder até o fim e voltar para a realidade com meus bens. No entanto, eu nunca esperei. Tudo o que eu pensava, a garota rica fria e elegante podia ouvir em voz baixa e ininterrupta. Neste momento, eu olhei para Suxian, que parecia estar falando em seu sono. No enredo do livro, como vilão, fui rejeitado pelas palavras de Suxian. Enfurecido, mandei drogar Suxian. Então eu a levei para minha casa, pronto para possuí-la à força. A seguir, o recém-adquirido poder forte. O protagonista Guiyulin invadiu, não apenas salvou Suxian, mas também me deu um soco que me deixou inconsciente. A partir de então, o iceberg de Suxian foi lentamente derretido pelo protagonista Guiyulin, e então eles viveram uma vida feliz sem vergonha. Eu puxei uma cadeira ao lado e sentei, esperando com o Schadenfreude de Suxian acordar. Quando ela abriu os olhos, ela imediatamente olhou para suas roupas e viu que estava bem vestida e não havia nada de incomum. Computador, você está me testando. Shutianshin, o que você quer fazer? Ouvindo minha atuação, meu corpo sentiu uma dor avassaladora e vergonhosa. Levantei-me e me inclinei sobre a cama. Estendi a mão para tocar a bochecha de Suxian. Xian, nós já tínhamos um noivado. Vamos cozinhar o arroz cru em arroz cozido. Monstro desgraçado, Suxian olhou friamente, seu corpo rapidamente se esquivou para trás. Mas logo, ela descobriu que minha mão, embora quisesse tocá-la. Mas não a toquei, mas mantive uma distância da bochecha dela. Ao mesmo tempo, minha voz apareceu repentinamente em sua mente. Quando esse protagonista inútil virá? Se eu pudesse realmente tocar a bochecha de Suxian, o enredo não mudaria? Que autor azarado! Como o vilão pode segurar o rosto da heroína sem nem mesmo tocá-la? O corpo de Suxian tremeu de repente. Quem está falando? Por que essa voz é tão parecida com a de Shutianshin? Mas a boca de Shutianshin não se moveu agora. Será que ela podia ouvir os pensamentos de Shutianshin? Suxian estava muito confusa. Por que ela podia ouvir os pensamentos de Shutianshin? Ela olhou para mim, parecendo não ter a intenção de fazer nada com ela, quer seja o tempo que ela demorou para não tocar, ou meus pensamentos, parece que não há intenção de ser impróprio com ela. Olhando para o olhar desconfiado de Suxian, eu pisquei, pensando para mim mesmo. Você grita. Por que você não grita mais? Eu estou atuando perfeitamente de acordo com o enredo original. É ela quem não está seguindo o enredo. Suxian ouviu meus pensamentos e ficou ainda mais confusa. O que é o enredo? O que está acontecendo? Olhei para onde deveria ter colocado minhas mãos sobre o peito e não pude deixar de perguntar. Você vai tocar ou não? Eu me apoiei para beijar, todo o meu corpo balançou involuntariamente. Que diabos? Por que ela diria isso? Eu toco sua banana, balançando livremente. Como eu poderia mudar a trama ativamente? Um filho da puta. Onde está o protagonista masculino? Você não vai vir logo? Chorar. Ao ouvir meus pensamentos novamente, Suxian não pôde deixar de rir em voz baixa. Eu não esperava que um pedaço de lixo como você tivesse pensamentos tão interessantes. Será que eu sempre estive atuando como um pervertido? Tudo o que fiz antes também foi atuação, não minha intenção original. Pensando nisso, o olhar dela para mim suavizou um pouco, e eu não me importei nem um pouco com o olhar de Suxian. Naquele momento, eu estava imerso na emoção do papel. Tudo em que eu pensava era em como interpretar esse pervertido. Com o corpo todo sentindo a opressão da jaula, levantei a cabeça e ri. Xian, para ser honesto com você, eu nem dou a mínima para Guiyulin. Suxian imediatamente puxou o edredom para cima. Cobriu a boca. Ela estava com medo de rir em voz alta, achando minha atuação muito ruim. Em vez disso, Suxian, que foi recompensada, parecia como se tivesse visto um inimigo. Sua expressão era tão engraçada quanto poderia ser. De repente, houve um som de arrombamento. As enfermeiras foram chutadas para longe e Guiyulin, o protagonista masculino de Long Tentian, apareceu com sucesso. Guiyulin estendeu a mão e apontou para mim, com um sorriso no canto da boca, dizendo, Shutianshin, você disse que não se importa comigo? E por dentro, mas continuei atuando. Com um sorriso falso no rosto, apontei para Guiyulin. Como você conseguiu passar por tantos seguranças durões? Guiyulin bufou friamente. A luz da fogueira, a opressão e a combinação da majestade da lua, Shutianshin.
Qual é a consequência de mexer com minha mulher? Depois de ouvir isso, senti um turbilhão de emoções. Sua mulher, sua. Qualquer um que seja bonito é sua mulher. Eu realmente admiro isso. Um autor idiota sem QI? Essa senhorita Sushiyan, sem pensar duas vezes, se tornou parte do harém do protagonista genérico Gu Yulin. Harém? Sushiyan, escondida sob o edredom, franziu a testa ao ouvir isso. Quem é Gu Yulin agora? Ele é o motorista que Sushiyan acabou de contratar. Naquela época, quando ele estava fora para resolver alguns assuntos, ele foi cercado por alguns valentões, e Gu Yulin interveio para salvá-lo, então ele o contratou como motorista. Mas isso não significa que eu me tornarei parte do harém de Gu Yulin. Um motorista, de forma razoável, pode fazer de mim parte do seu harém. Eu não sabia da empolgação de Sushiyan e continuei atuando com afinco. Ridículo, Xian é minha mulher, e nossos dois clãs têm um acordo de casamento. Estou te dando uma última chance, saia, ou nossa família Shu vai agir. Não haverá lugar para você em Dongai. Gu Yulin riu com desdém, um sorriso irônico no canto da boca. Disse a frase mais impressionante deste livro. O que é a família Shu? Eu me tornarei todo o pilar de Yan Yuan. Que arrogante, repreendo Gu Yulin. Mas em meu coração eu resmungava, finalmente terminei de dizer minhas falas, estou tão cansado. Dê-me um soco rapidamente, agora é hora da cena entre o casal principal? Gu Yulin veio para a beira da cama. Ele estendeu a mão para Sushiyan, que estava enrolada em um cobertor, eu me atrasei. No livro original, depois que Gu Yulin estendeu a mão para Sushiyan, Sushiyan abraçou Gu Yulin diretamente. No entanto, como ela ouviu meus pensamentos, ela já desenvolveu resistência a Gu Yulin em seu coração. Em seguida, seus olhos passaram por Gu Yulin e olharam para mim atrás dele. O que você quer de mim? Abrace rapidamente o rei dragão Gu Yulin. Implore para ele, seja sua concubina? Sushiyan ouviu meus pensamentos novamente. Concubino caramba? Como eu poderia ser a concubina de um motorista? Gu Yulin franziu a testa, pensando que Sushiyan estava me provocando. Então o olhar de Gu Yulin tornou-se ainda mais gentil, e ele estendeu a mão para tocar o belo rosto de Sushiyan. No entanto, a mão repentina de Gu Yulin fez Sushiyan dar um sobressalto direto, e então suas sobrancelhas se franziram carinhosamente, e seus olhos eram penetrantes. Não me toque, quando eu disse que ia com você. Sushiyan estava um pouco sem palavras. É difícil não ter um relacionamento. Você realmente acha que eu serei sua concubina? Não tenha medo, Xian. Eu não tenho medo da família Shu. Vá comigo. Gu Yulin ainda acreditava. Sushiyan estava pensando nele. Vendo o sorriso torto de Gu Yulin, Sushiyan de repente pensou. O sorriso clássico de um certo homem com maquiagem desfumado, abraçando a heroína e dizendo, você está brincando comigo. Cenários exagerados, quão pegajoso você é. Por que eu deveria ir com você? Só porque você é meu motorista? Sushiyan parecia fria, com uma expressão de desgosto. Então, você está demitida. Que droga! Não me provoque, irmã mais velha. Vá logo, eu só quero terminar a história corretamente. Chegar ao final e voltar ao mundo real. Você dispensou Gu Yulin com tanta facilidade. Esse idiota absoluto acha que sou eu quem está aprontando. Meu coração estremeceu, implorando para apanhar. A heroína não vai com o herói. E ela a dispensou. Essa trama se desviou completamente. Não poderei voltar ao mundo real. Fiquei um pouco em pânico. Jin, a voz do sistema soou em meus ouvidos. Detectado, o hospedeiro realizou múltiplas atuações sem erros. Por favor, continue a interpretar o papel do vilão canalha. Mudanças na trama causadas por personagens que não o hospedeiro não afetarão a avaliação de desempenho do hospedeiro. Ouvi e suspirei de alívio. Enquanto não afetar minha avaliação de desempenho, essa trama não tem nada a ver comigo. Xian. O que você quer dizer com isso? Gu Yulin finalmente percebeu que algo estava errado. Ela virou a cabeça lentamente. Olhou para mim com raiva. Shu Tianchen, o que você fez com Xian? Eu amaldiçoei em meu coração, seu idiota. Eu nem sei o que está acontecendo e você me pergunta. Gu Yulin, eu te aconselho a ir embora logo, ou minha família Shu vai agir. Logo entrei no papel e respondi. Gu Yulin se virou novamente com um sorriso de escárnio. Você realmente acha que eu, Gu Yulin, tenho medo da sua família Shu? Quem ousar me impedir, a mim e a Xian, será meu inimigo mortal, Gu Yulin disse severamente. Fiquei pasmo. Você é realmente implacável, digno do rei dragão Gu Yulin. Su Xian, vá depressa com o rei dragão.
Por favor, não se meta comigo. Gu Yulin olhou para Suxian novamente. Xian, por você. Posso ir contra todo o Mar do Leste. Suxian estava com o rosto gelado neste momento. Você quer ir contra todo o Mar do Leste? Não me envolva. Nossa família ainda não é forte o suficiente para ir contra todo o Mar do Leste. Morra por conta própria. Eu não vou participar. O que eu disse já está muito claro. Você foi dispensada por mim. Suxian disse friamente. Como Gu Yulin poderia ter imaginado isso? Seus olhos penetrantes voltaram a olhar para mim. O que você fez? Estendi as mãos. Não tem nada a ver comigo. Mas como Gu Yulin acreditaria? Ela levantou um punho e me deu um soco. Neste momento, Suxian na cama. Pegou uma almofada e a atirou em Gu Yulin. Você é louco? Depois de uma morte. Gu Yulin virou lentamente a cabeça para olhar para Suxian, com uma luz indecifrável cintilando em seus olhos. Eu também estava assustado. A mãe dessa trama nem a reconhece. Neste momento, Suxian, não só querendo que ela fosse para o harém, mas também sendo tirânica e irracional. Ning é alguém que eu queria demitir. Mas ela queria descarregar a raiva em mim. Embora Suxian não gostasse muito de mim, meus pensamentos íntimos a fizeram entender muitas coisas. O rei dragão, Gu Yulin, ficou furioso e agarrou o pulso de Suxian com força, gritando, vá comigo. Os olhos de Suxian mostraram medo. Este Gu Yulin é muito absurdo. Embora eu sempre tenha perseguido Suxian, eu nunca a toquei fisicamente. Mesmo hoje, quando a desmaiei, não a toquei nem um pouco. No entanto, este Gu Yulin já a tocou 2 vezes. Quem sabe o que acontecerá depois que ela for com Gu Yulin? Shu Tianxin. Salve-me! Suxian virou-se para mim e pediu ajuda. Estou sonhando? A heroína pede ajuda a mim, um vilão. Originalmente, eu não queria interferir nos assuntos entre o protagonista masculino e feminino, mas para manter a persona do vilão. Então agora eu tenho que intervir. Já segurei o pulso de Gu Yulin. Quem te deu permissão para levar Xian? Por que eu, Gu Yulin, preciso explicar minhas ações para os outros? Gu Yulin disse arrogantemente, no momento em que a situação estava tensa. Um homem robusto vestindo um terno preto e óculos escuros chutou a porta e entrou. Era meu guarda-costas pessoal, Ma Bing. Ele também é o pico de força de combate da ex-esposa no livro. Ma Bing moveu o corpo e então esfregou os punhos, fazendo som aterrorizante de ossos estalando. Gu Yulin sentiu como se estivesse enfrentando um grande inimigo e soltou o pulso de Suxian. Então, antes que ele pudesse reagir, Ma Bing deu um soco. Gu Yulin voou para longe. Fiquei mudo. Ma Bing, por que você bateu tão forte? Este protagonista masculino vai me odiar até a morte. Gu Yulin é o protagonista masculino. Com um soco tão forte, ele deveria ficar deitado por um tempo. No entanto, ele se levantou do chão diretamente, com relutância e raiva brilhando em seus olhos. Hoje, eu, Gu Yulin, lembro disso. Vou retribuir 100 vezes no futuro. Então Gu Yulin gritou novamente. Xian, espere por mim. Eu definitivamente vou te resgatar. Dito isso, ele cerrou os punhos e saiu da vila relutantemente. Mas Suxian franziu a testa levemente, com uma expressão extremamente nojenta. Quem quer que você me salve? É como se eu estivesse presa a você. Que nojo! Eu direcionei o olhar do protagonista masculino para Suxian. Eu queria balançar os ombros de Suxian e perguntar por que ela não foi com Gu Yulin. Isso estava apenas atraindo grande ódio para mim. Originalmente, se você fosse com Gu Yulin, talvez Gu Yulin não me odiasse tanto. Mas agora está tudo bem. Este idiota do protagonista masculino, Gu Yulin, pensa que fui eu quem causou isso. Que desgraça! Jovem mestre Shu. Você não tem nada a me dizer? Suxian perguntou com um leve sorriso. O que eu tenho a dizer para você? Não tenho nada a dizer, nada mesmo. Virei a cabeça e disse com raiva. Jin, alerta de colapso de missão. O vilão interpretado pelo hospedeiro é o seguidor leal de Suxian. Impossível dizer isso. Por favor, o hospedeiro reorganiza a linguagem. Ouvindo isso, eu forcei um sorriso e disse, Xian, você está bem? Quando Gu Yulin a puxou, plano. Vendo minha aparência relutante, Suxian não pôde deixar de rir. Eu zombava em segredo. Por que você está rindo? Peça desculpas para mim. Você é um pouco. Ela riu. Logo depois, Suxian foi levada pelo pessoal da família Su. Só que quando Suxian estava saindo, ela me disse, não imaginei que você fosse tão interessante. Essa frase me deixou confuso. Eu sou interessante? Normalmente, assim que você me via,
Você revirava os olhos e fechava a cara. O que você está dizendo hoje? Agradecendo por eu não ter te batido? Depois que Su Xian saiu, suspirei repetidamente. Essa mulher está loucamente acumulando ódio por mim. Querendo me matar. Não sei qual será a reação do protagonista. Ele não me daria uma facada pelas costas secretamente? Jin. Missão concluída. Sequestro de Su Xian. A pontuação desta atuação é de primeira classe. Precisão da atuação do vilão é de 91%, recompensa de 50 pontos de troca. A voz do sistema soou de repente. Imediatamente abri o painel do sistema. Hospedeiro, Xu Tianxin. Identidade, filho da família Wang, escória. Físico de vilão 23, deficiência renal. Olhando para a palavra deficiência renal, meu canto da boca se contraiu. Embaixo, aumente rapidamente os pontos de físico. Se o rei dragão Guilin me der um soco, meu corpinho não aguentaria. Jin, físico aumentado em 50. Músculos com sensação de força apareceram subitamente, transformando-o completamente de um rico playboy mesquinho em um homem estiloso. O guarda-costas Mabin sentiu minha mudança e, de repente, ele sorriu levemente. Jovem mestre Shu, por que de repente você ficou tão masculino? O terno fica mais estiloso em você. Eu pensei calmamente, vamos para casa primeiro. O lugar onde estamos agora é minha vila particular, não a casa da família Shu. Este lugar foi comprado para sequestrar Su Xian. 2 horas depois, ao voltar para casa, meus pais não estavam, apenas alguns servos e a segunda protagonista feminina Bai Xintian. Sim, a segunda protagonista feminina Bai Xintian é a filha da minha família. Na última atuação, eu não tenho medo dela, sou imprudente. No final, conquistei o coração de Bai Xintian. Desta vez, de qualquer maneira 152 tenho que interpretar o papel de um vilão playboy. Neste momento, Bai Xingtian está vestindo uma saia curta e meias brancas, limpando o canto com um aspirador de pó. 153 Ela parou imediatamente quando me viu voltar. Eu a observei secretamente. 154 Não pude deixar de suspirar de admiração. Ela é tão linda, um rostinho que não parece humano. 155 Especialmente as pernas brancas e de jade desta garotinha, elas deveriam estar na minha boca. Que bom, mas que pena. 156 Ela também faz parte do harém de Guilin e compete com Su Xian. Mas Bai Xintian de repente ouviu meus pensamentos. 157 Ela abriu a boca um pouco surpresa. O que o jovem mestre Shu está dizendo? Lembrei-me que meu papel é o de um vilão playboy. 158 Reagi imediatamente. Você me pediu para falar com você? Você não quer viver? 159 Desculpe, docinho, não é minha intenção. Como eu poderia suportar te repreender? 160 Bai Xingtian parecia confuso. Embora eu não tivesse falado antes, Bai Xingtian realmente ouviu minhas palavras. 161 Olhei para a garota fofa na minha frente e suspirei em meu coração. Que destino cruel. 162 Por que tenho que interpretar um vilão canalha? Me forçar a intimidar uma garotinha tão delicada todos os dias é uma tortura para o meu coração. 163 Pensar que Bai Xingtian se tornará parte do harém de Guilin faz meu coração doer. Guilin. 164 Harém? Bai Xingtian, Liu Mei, Wei Shu. Este Guilin, ele tem memórias? 165 Nos conhecemos uma vez. Mas como eu me tornei parte do harém dele? Bai Xingtian não entendia. 166 Mas havia uma coisa que o incomodava. O jovem mestre Shu não pretendia intimidá-lo, e pelos pensamentos do jovem mestre Shu, 167 ele parecia ter uma boa impressão de mim. Essa descoberta deixou Bai Xingtian surpreso e feliz. Fui eu quem falou demais, jovem mestre Shu. 168 Ele associou, e eu, que estava deitado no sofá, com uma só olhada. 169 Sua expressão congelou, que bonito. Quando o jovem mestre Shu ficou tão bonito. 170 Essa aura é obviamente diferente do passado como a noite e o dia. Embora o jovem mestre Shu geralmente pareça feroz, se o jovem mestre Shu realmente me odiasse. 171 Por que ele pensaria assim? Uma pitada de astúcia apareceu nos olhos de Bai Xingtian, e ele pegou o aspirador de pó. 172 Fingiu quebrar acidentalmente a cerâmica no canto. Jovem mestre Shu, me desculpe, vou limpar agora. 173 Bai Xingtian se apressou em se desculpar. Eu olhei para sua aparência em pânico e suspirei. 174 Você realmente quer que eu te repreenda? Não vou te repreender, o sistema não permite. 175 Se eu te repreender, vou atrair ódio para mim. Não posso deixar de dizer, a maneira como Docinho pede desculpa, também tenho que interpretar a história de um jovem mestre escória e canalha. Neste momento,
Bai Xingtian, vestindo uma saia curta e meias brancas, está aspirando o canto. Ela parou imediatamente ao me ver voltar. Eu a observei secretamente. Não pude deixar de exclamar, ela é tão linda, um rosto pequeno tão delicado que parece não ser humano. Especialmente as pernas de seda branca desta jovem, que deveriam ser deliciosas na minha boca, mas que pena. Ela também faz parte do harém de Gu Yulin e disputa o afeto de Su Xian, mas Bai Xingtian ouviu de repente os meus pensamentos. Abriu com um pouco de surpresa. Jovem Shu, o que está dizendo? Lembrei-me que meu personagem é um playboy malandro. Imediatamente reagiu. Eu te dei permissão para falar comigo? Você não quer mais viver? Sinto muito, meu amorzinho, isso realmente não é o que eu queria. Como eu poderia ousar insultá-la? Bai Xingtian parecia confusa. Embora eu não tivesse falado antes, Bai Xingtian de fato ouviu minhas palavras. Olhei para a garota adorável à minha frente e suspirei em silêncio. Que desgraça! Por que eu tenho que interpretar um vilão escória? Me forçar a intimidar uma garota tão delicada todos os dias, isso parte meu coração. Só de pensar em fazer Bai Xingtian se tornar parte do harém de Gu Yulin, meu coração dói terrivelmente. Gu Yulin. Harém? Bai Xingtian, Liu Mei, Wei Shu. Esse Gu Yulin, ele tem memórias? Eu o conheci uma vez. Mas como eu me tornaria parte do harém dele? Bai Xingtian não entende. Mas uma coisa me preocupa. A intimidação do jovem mestre Shu não foi intencional. E pelos pensamentos do jovem mestre Shu, parece que ele tem bons sentimentos por mim. Essa descoberta deixou Bai Xingtian surpreso e feliz. Fui eu quem falou demais, jovem mestre Shu. Ele é reconhecido pela federação, desejando sentar no sofá. Eu, com apenas um olhar. Seu semblante mudou em choque. Que bonito! Quando o jovem mestre Shu ficou tão bonito? Essa aura é claramente incomparável com o passado. Embora o jovem mestre Shu geralmente pareça feroz, se o jovem mestre Shu realmente me odeia, como ela pensaria assim? Bai Xingtian de repente tinha um toque de astúcia nos olhos, pegando o aspirador, fingindo quebrar acidentalmente a porcelana no canto. Jovem mestre Shu, desculpe, vou limpar agora. Bai Xingtian se desculpou apressadamente. Vendo sua expressão de pânico, eu não pude deixar de suspirar. Você quer que eu te repreenda? Se eu não te repreender, o sistema não vai querer. Se eu te repreender, isso vai atrair ódio para mim. Tenho que dizer, a maneira como Little Seveti pede desculpas é extremamente adorável. Mas, de qualquer forma, desta vez ele definitivamente tem que se tornar um membro do harém de Gu Yulin. Ao ouvir meus pensamentos novamente, Bai Xingtian ficou um pouco surpreso. Ele já tinha certeza de que eu gostava dele, mas era por causa de Gu Yulin. Por isso ele agiu de forma muito fria comigo. Mas por que o jovem mestre Shu quer que eu seja um membro do harém de Gu Yulin? Mudei minha expressão e gritei com raiva. Você é cego? Não consegue ver a porcelana aqui? Que inútil! Embora minhas palavras fossem duras, Bai Xingtian sabia que eram apenas palavras ditas contra minha vontade. Então ele sorriu e começou a limpar os cacos de porcelana no chão. Do que você está rindo? Não deveria estar chorando? Por que você está sorrindo? Eu disse com raiva. Do que você está rindo? Apressa-te e limpa. Jovem mestre Shu. Bai Xingtian assentiu e acelerou o movimento. Neste momento, ele se abaixou para limpar. O que me fez olhar mais de perto. Seus ossos de jade branco debaixo da saia curta, suas pernas eram tão brancas. Deu vontade de se coçar. Não sei qual seria o cheiro da pequena docinho, provavelmente muito perfumado. Não é de se admirar que ela seja fofa, seu estilo de vestir também é suave e doce, como um coelhinho. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Bai Xingtian ficou imediatamente corado. Depois que ele terminou de limpar os cacos de porcelana, ele pegou o aspirador de pó e foi até o sofá ao meu lado para limpar a poeira debaixo do sofá. Antigamente, Bai Xingtian nem se atrevia a se aproximar de mim, mas desde que ele passou a ouvir meus pensamentos, ele se aproximou. Ele se aproximou deliberadamente de mim, querendo ouvir meus pensamentos. Por que a pequena docinho de repente se aproximou? Você realmente cheira tão bem. Sua pele também é tão boa. É completamente natural, branca e macia sem base. Seus cílios também são tão longos. Seu perfil é tão bonito. Que pezinhos fofos. Bai Xingtian ouviu meus pensamentos. Seu rosto estava tão vermelho que não podia mais ficar. O jovem mestre Shu realmente acha que sou fofo? Xuanji disse corando. Jovem mestre Shu, por favor, levante o pé. Eu respondi friamente, barulhento. Se você falar comigo sem minha permissão, eu não vou te perdoar.
Dito isto, pensei, levante, levante. Nem me fale em levantar o pé. Mesmo que eu levante a geladeira, eu levanto. Uma garota tão bonita. Quando ela se tornar um membro do harém de Guiyulin, eu nem terei o direito de olhar. Bai Xingtian murmurou com um leve aborrecimento. De novo harém. Jovem mestre Shu, o que você está falando? Por que ela pensa? Eu definitivamente me tornarei parte do harém de Guiyulin. Comparado a Guiyulin, o jovem mestre Shu é como o céu e a terra. Não só ele é bonito, o que já é um dado adquirido, mas seus pensamentos íntimos também são incrivelmente fofos. Quem poderia imaginar que o arrogante e tirânico jovem mestre Shu, na verdade seria alguém atencioso? BGM. Embora Bai Xingtian não tenha parado de se mover, seus pensamentos já tinham voado para longe. Quando ela terminou de limpar a poeira sob meus pés e estava prestes a sair, minha parte de trás da perna esbarrou inadvertidamente na perna da mesa de centro. Perdi instantaneamente o equilíbrio e me atirei contra mim no sofá. Merda! Eu a abracei instintivamente. Jura? Em seguida, a perfumada Bai Xingtian caiu em cima de mim. A suave fragrância corporal de Bai Xingtian e a sensação de seu corpo macio e quente quase me fizeram perder o controle. Que cheiro bom! Ainda tem o mesmo cheiro. O corpo dela é tão macio. Eu queria abraçá-la para sempre e não soltar. Não, não posso fazer isso. Se eu ousar mexer com o harém de Guiyulin desta vez, aquele lunático definitivamente irá me silenciar. Eu já afastei Bai Xingtian e me levantei. Bai Xingtian estava corada e virada para mim. Desculpe, jovem mestre Shu. Xuanji se aproximou de mim. Então também tem que ir. Quando Bai Xingtian correu para o depósito, ela se apoiou na parede e respirou fundo. Quando ela entrou em contato comigo há pouco tempo, ela sentiu todos os músculos sob meu terno. Dava vontade de estender a mão e tocar. Felizmente, eu a afastei a tempo. Caso contrário, ela não tinha certeza se conseguiria se conter e tocar em mim. Eu na sala de estar também tive esse pensamento. Que sorte! Há pouco tempo, eu estava prestes a cometer um grande erro em um momento de distração. Felizmente, permaneci firme e não agi. Se eu tivesse agido contra Bai Xingtian, Long Yuang Guiyuling definitivamente não a perdoaria. Por que essa trama está ficando cada vez mais absurda? Desta vez, eu não fiz nada. Ela se atreveu a se aproximar de mim. Sistema desgraçado, está claro que você não quer que eu volte ao mundo real. Impudente. Você está me testando com isso? Maldito seja. Embora eu não seja uma pessoa particularmente gentil, eu também sei o que acontece com quem mexe com o harém do protagonista. Mas ela realmente cheira tão bem. O corpo dela é tão macio, especialmente os músculos do peito que têm o tamanho certo. Bai Xingtian, que estava se recuperando no depósito. De repente ouviu meus pensamentos novamente, e o rubor em seu rosto se intensificou. Eu me acalmei. Comecei a reavaliar o próximo enredo do romance. Sushian, após ter sido sequestrada por mim, formalmente pediu à família Shu para cancelar o noivado naquela noite. Em seguida, para reconquistar Sushian, ordenei que meus capangas comprassem um caminhão de rosas e aparecessem em frente ao prédio da empresa de Sushian. Então, a cena clássica de herói salvando a donzela entra em cena. Long Yuang Guiyuling aparece brilhantemente, esmagando meus capangas com alguns socos e chutes. E então, levando Sushian, ele saiu ostensivamente passando por Shu Tianxin. De repente, Ma Bing entrou na sala. Jovem mestre Shu, comprei todas as rosas de todas as floriculturas. Um caminhão inteiro. Meu coração se moveu. Sim, ótimo. Mande alguém entregar primeiro. Você não precisa ir. Ma Bing não entendia muito bem. Para onde enviar? Respondi impotente. Abaixo da empresa de Sushian. Ok, jovem mestre Shu. Em seguida, ele se virou e saiu. Assim que Ma Bing saiu, levantei-me e arrumei minhas roupas, mas vi Bai Xingtian abrindo a porta uma fresta, olhando para mim em segredo. Como essa pequena doce pode ser? Será que ela está apaixonada por mim? Se for o caso, talvez eu e a pequena doce possamos ter algo. Não, ela é do harém de Guiyulin. Não posso morrer, tenho que atuar como um canalha vilão. Ouvindo meus pensamentos, Bai Xingtian fechou a porta e sentou-se na cama, franzindo a testa e sentindo-se um pouco sem palavras. Por que você pensa que ela é do harém de Guiyulin? O que o jovem mestre Shu está pensando? Eu tenho que deixar o jovem mestre Shu saber que eu não tenho nada a ver com aquele Guiyulin. Nesse momento, o telefone tocou. Era minha mãe. De acordo com o enredo anterior, deveria ser o assunto do cancelamento do noivado de Sushian. Peguei o telefone imediatamente. Alô, mãe.
O que aconteceu? Xian quer te convidar para jantar. Vá rápido para a empresa dela e pegue-a. O quê? Convidou-me para jantar em sua casa. Só senti meu cérebro zumbindo. Isso é loucura? O que aconteceu com o noivado cancelado prometido? Filho bobo, se Xian te convidar ativamente, você deve se alegrar. Minha mãe desligou o telefone depois de falar. Olhei para o celular com espanto. Que diabos? Aquela Su Xian, que sempre me tratou friamente, me convidou ativamente para jantar. Se o rei dragão Gu Yulin soubesse, ela não me despedaçaria em minutos? Como eu poderia viver até o final? Pensei tristemente em minha mente. Embora estivesse sem palavras, eu só podia seguir o enredo absurdo atual. Nesse momento, abaixo da empresa de Su Xian, um grande caminhão cheio de rosas parou lentamente na beira da estrada. O grande caminhão carregava uma faixa escrita: Xian, eu sempre te amarei. Nesse momento, uma Lamborghini veio rapidamente. Parou ao lado do caminhão. No momento em que a porta se abriu, o ambiente ficou barulhento. É o jovem mestre Shu. O jovem mestre Shu está perseguindo a senhorita Su novamente. O jovem mestre Shu é tão bonito, tem boas condições e é muito emocionante. Ele é simplesmente o homem dos meus sonhos. Assim que apareci, os dois capangas dentro do caminhão vieram correndo. Jovem mestre Shu, conforme suas ordens, estamos esperando a senhorita Su aqui. Guarde este banner e afaste o caminhão. Vou fazer isso imediatamente. Os dois capangas se entreolharam, sem entender o que estava acontecendo. Eu disse ansiosamente: O que você está fazendo? Mexa-se! Antes eu pensei que o pedido de divórcio de Su Xian seria comunicado à família Shu a tempo. No entanto, Su Xian me convidou para jantar, embora eu não entendesse o que estava acontecendo. Era óbvio que este banner não era apropriado. Neste momento, Gu Yulin apareceu abruptamente. Ele olhou para mim friamente, com raiva transbordando em seus olhos. Shu Tianxin, você espere por mim. Baseado na humilhação, eu me vingarei um dia. Eu estava sem palavras. Colocar um carro decorado aqui, o que isso tem a ver com ele? Mas eu preciso manter a persona do vilão. Então respondi: eu, Shu Tianxin, tenho medo de você? Assim que disse isso, me arrependi. Não foi um pouco demais? Que irritante! No momento em que a atmosfera entre Gu Yulin e eu ficou fria, vestida com um vestido preto justo, Xian. Gu Yulin disse abruptamente. A testa de Su Xian franziu instantaneamente, sua expressão tornou-se fria. O que você está fazendo aqui? Saia logo! No entanto, Gu Yulin ainda não tinha entendido as ações de Su Xian. Ele pensou que naquele momento ele estava novamente desempenhando o papel de herói salvando a donzela em perigo. Shu Tianxin, o assunto do divórcio de Xian já está decidido. Acho que todas essas rosas foram desperdiçadas. Gu Yulin viu o banner no caminhão, acreditando que Su Xian já havia pedido divórcio à família Shu. Então ele disse triunfantemente. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Gu Yulin zombou novamente. Shu Tianxin, você acha que se o duro não funcionar, você tentará o mole? Xian não vai te aceitar. A mulher que eu, Gu Yulin, decidi, definitivamente se tornará minha concubina. Nesse momento, Su Xian já tinha vindo até mim, olhando para Gu Yulin com um pouco de desprezo. Jovem mestre Shu, o que você está falando com ele? Vamos! Em seguida, ela se agarrou naturalmente ao meu braço. Quase morri de susto com essa atitude, na frente do rei dragão Gu Yulin, agarrando meu braço. Você não quer que eu morra? Você é uma das concubinas do rei dragão Gu Yulin. Vá viver feliz com ele. Forcei-me a tentar puxar meu pulso. Mas ele segurou meu braço com força. Além de sentir as duas partes macias, eu simplesmente não conseguia soltar meu braço. Su Xian franziu ligeiramente a testa. Quem é a concubina dele? Que absurdo! Vamos, jovem mestre Shu. Não se prenda a esse Gu Yulin, disse Su Xian. Ela enlaçou meu braço e caminhou em direção ao carro. Gu Yulin, atrás deles, viu essa cena e ficou paralisado. O que está acontecendo? Ah, sim, Xian deve estar me protegendo. Com esse pensamento, Gu Yulin sentiu um calor em seu coração. Nesse momento, eu olhei para Gu Yulin, confuso. Então me virei e olhei para Su Xian. Por que você está enlaçando meu braço? Você não sabe o quão insano o rei dragão Gu Yulin é? Suas ações simplesmente me trouxeram uma quantidade enorme de ódio. Su Xian soltou uma carranca. Eu já excluí Gu Yulin. Quero dizer que não há nada entre nós. Entrei imediatamente no personagem. Ótimo! Um mero motorista ousa competir comigo por Xian? Que audacioso!
Mas, em meu coração, fiquei extremamente mudo. Você não pode seguir o roteiro? Assim que eu conseguir o final, haverá um casamento coletivo de todos vocês do harém com Gu Yulin. Eu darei algumas bênçãos a vocês. Talvez eu até veja o casamento coletivo de vocês e Gu Yulin. O rosto de Sushia mostrou uma expressão de desgosto. Isso é demais. Eles planejam realizar um casamento coletivo. Com esse pensamento, Sushia revirou os olhos. Foi nesse exato momento que Sushia notou o caminhão ao lado, cheio de rosas e um banner. De onde isso veio? Sushia perguntou. Flores para você. Gosta delas? Eu sorri, como se estivesse banhado em luz do sol. Originalmente, você ia propor o rompimento do noivado. Veja como isso ficou embaraçoso agora. Rompimento do noivado? Sushia ficou chocada. Antes de ontem, ela realmente pensou em cancelar o noivado. Se ela não pudesse ouvir meus pensamentos, talvez já tivesse feito isso. Então, ela é realmente uma personagem do livro? Sushia não queria acreditar nesse fato. Ela queria decidir seu próprio futuro. Ouça o que eu disse antes. Na trama original, ela era uma das concubinas de Gu Yulin. Mas agora ela não tem mais nada a ver com Gu Yulin. Isso prova que ela pode reescrever seu próprio destino. Com esse pensamento, Sushia olhou para mim com determinação. O banner diz que vou cancelar o noivado? Isso é negligência dos meus subordinados. Sushia olhou para mim com olhos firmes. O banner diz que vou cancelar o noivado? Isso é negligência dos meus subordinados. Não leve a mal, estou fingindo pânico, mas estou louco de alegria por dentro. Pelo que essa mulher disse, parece que ela vai cancelar o noivado. Ótimo! Sushia olhou para mim, seus olhos ainda mais determinados. Falando nisso, desta vez decidi, ela vai se rebelar contra seu destino original. Eu xinguei baixinho. Você é maluco. Você é a esposa da protagonista, é a vilã. Por que você quer casar comigo? O dia do noivado é o dia da minha morte. Embora eu estivesse recusando com 1000 palavras em meu coração. Para manter minha persona, só pude perguntar com um pouco de surpresa. Sério? Xian, isso é ótimo. Vendo meu estado em meus olhos. Sushia, por algum motivo, ficou de bom humor e disse que eu estava no harém de Gu Yulin. Eu vou casar com você, para te enfurecer até a morte. De repente, Sushia mudou para uma expressão suave e abraçou meu braço, baixando a cabeça. Vamos para casa rápido. Meus pais estão esperando por você. Que diabos está acontecendo com essa mulher? Se você fizer isso, eu realmente não vou sobreviver mais de 3 capítulos. Eu estava amargurado em meu coração, mas mantive uma expressão feliz. Ok, Xian, vamos voltar. Dizendo isso, ativei o Lamborghini cinza dourado e dirigi em direção à casa da família Su. Enquanto isso, Gu Yulin pegou um táxi e foi para o shopping. Ele então gastou a quantia de 2000 yuans para comprar um colar de pérolas artificiais, planejando dar ao seu mestre de artes marciais antigas, como presente de aniversário. Assim que ele estava prestes a sair do shopping, ele viu Bai Xintian, que estava prestes a entrar. Desde que Bai Xintian podia ouvir meus pensamentos, ele descobriu que eu tinha uma queda especial por suas meias brancas, então ele decidiu comprar mais meias brancas. O jovem mestre Shu não gosta de me ver usando meias brancas? Gu Yulin veio até Bai Xintian e perguntou surpreso. Yu Tian, é realmente você? Bai Xintian voltou a si e viu Gu Yulin confiante à sua frente. Ele sentiu uma ponta de aversão por Gu Yulin. O jovem mestre Shu não se atreve a se aproximar. É porque ele pensa que eu sou do seu harém. Eu absolutamente não posso deixar o jovem mestre Shu ter um mal-entendido. Bai Xintian fingiu estar confuso. Gu Yulin ficou louco de alegria em seu coração. Eu sou Gu Yulin, nos conhecemos antes. Naquela época, eu não tinha dinheiro para comer, e você me convidou para um pão. Eu sempre me lembrei disso. No entanto, Bai Xintian não tinha intenção de reconhecer Gu Yulin. Desculpe, eu não me lembro. Ele tinha medo de se envolver com Gu Yulin e ser mal interpretado por Shu Tianxin. Eu não me lembro. Gu Yulin cerrou os punhos com uma expressão sombria e dolorosa em seu rosto, em seu coração. Bai Xintian já era sua mulher, mas agora Bai Xintian dizia não se lembrar dele. Isso era impossível. Gu Yulin arregalou os olhos, parecendo um pouco fora de controle. Você está bem? Bai Xintian estava um pouco assustado, temendo que Gu Yulin fizesse algo para machucá-lo. Gu Yulin parecia angustiado. Você realmente não se lembra de mim? Por medo, Bai Xintian finalmente cedeu. Eu me lembrei. O rosto de Gu Yulin mudou de raiva para alegria instantaneamente. Ele imediatamente segurou os ombros de Bai Xintian.
Disse que um favor tão pequeno quanto uma gota de água deve ser retribuído como uma fonte. Eu tenho que te agradecer. Não precisa. Foi um prazer ajudar. Mesmo sem mim, outras pessoas teriam estendido a mão para ajudá-la. Bai Xingtian queria se livrar rapidamente do assédio de Gu Yulin e disse imediatamente, eu ainda tenho que voltar para a casa de Shu para trabalhar. Você pode sair do caminho? Gu Yulin ficou surpreso e perguntou apressadamente. Você está trabalhando na casa daquele canalha? Ao ouvir isso, o rosto bonito de Bai Xingtian mostrou um toque de escárnio. Embora o jovem Shu me intimidasse em todos os lugares antes, ele gostava de mim em seu coração. Mesmo assim, ele nunca levantou a mão para mim. Você fala com tanta arrogância, dizendo que o jovem Shu é um canalha? Ele é apenas um fofoqueiro nas costas, uma pessoa mesquinha. Neste momento, Bai Xingtian odiava Gu Yulin ainda mais. Ele não pôde deixar de reunir coragem para refutar. Você não tem permissão para falar assim do jovem Shu. Gu Yulin ficou chocado, mas não pensou muito nisso. Ele imediatamente cerrou os punhos e apertou os dentes. Shu Tianxin já te intimidou? Eu me vingarei por você. Bai Xingtian franziu a testa. Por que você acha que o jovem Shu é assim? Ele é assim. Gu Yulin disse seriamente. Bai Xingtian bufou friamente. Eu não esperava que você fosse uma pessoa tão presunçosa. Naquela época, eu não deveria ter me intrometido. Eu poderia ter ido. É por sua causa que eu ainda tenho tempo para ir. Dito isso, ele contornou Gu Yulin e entrou no shopping. No entanto, Gu Yulin entendeu mal o significado. Em sua opinião, foi Shu Tianxin, o canalha, quem soube que ele e Bai Xingtian tiveram um breve encontro. Assim, para se vingar dele, ele não apenas contratou Bai Xingtian para trabalhar em sua própria casa por meios desprezíveis, mas também a desprezou e a intimidou em todos os lugares. Então é isso. Então é assim. Por que o Tia não ousa se reconhecer? É por causa de Shu Tianxin novamente. Gu Yulin permaneceu no lugar, seu rosto sombrio. Meus dentes rangiam. Shu Tianxin, você me aguarde. Um dia eu vou te esmagar. Nesse momento, enquanto dirigia, meu nariz coçou. De repente espirrei com força. Em seguida, minhas costas ficaram estranhamente frias. Essa sensação era tão bizarra. Lembrei-me a sensação que tenho toda vez que alguém me odeia. Quem diabos está por trás de mim? Gritando ódio em meu nome. Em breve, Shu Tianxin trouxe Su Xian para uma mansão em estilo Suzhou. Dongai não fica longe de Suzhou. Pessoas importantes em Dongai geralmente constroem mansões em estilo Suzhou. A família Su sabia da chegada de Shu Tianxin com antecedência. Então, quando o carro de Shu Tianxin se aproximou, o portão preto de ferro coberto de era da mansão abriu-se imediatamente. A grade cinza e dourada seguiu logo depois. Olhando para a vegetação luxuriante e as flores de lótus à sua frente e o gramado como um tapete verde, o humor de Shu Tianxin era extremamente complicado. Ele também tinha vindo à casa de Su antes, só que naquela época ele veio sem ser convidado. Lambendo a cara e forçando a barra, mas desta vez foi Su Xian quem o convidou pessoalmente. Embora as duas visitas parecessem experiências totalmente diferentes. 363 O coração de Shu Tianxin estava gelado. Se ele realmente se casasse com Su Xian, não falava em viver até o final. 364 Ser capaz de viver até o próximo mês seria uma grande bênção. Não. O coração de Shu Tianxin esfriou completamente. Se eu realmente me casar com Su Xian, esqueça viver até o final. Se eu sobreviver até o próximo mês, já serei extremamente sortudo. Impossível. Não posso deixar isso continuar. Eu tenho que destruir este casamento. Em comparação com Su Xian, que está sempre olhando com desdém para essa beleza de gelo, sobreviver até o final é mais importante. Afinal, aquele rei dragão Gu Yulin é um playboy completo. Se ele soubesse que Su Xian realmente se casaria comigo, ele me mataria. Destruir este casamento. Ouvindo os pensamentos de Shu Tianxin, Su Xian, franzindo levemente a testa. Você está sonhando? Eu, Su Xian, não importa o que aconteça. Sou a mulher mais bonita de Dongai. Você quer se casar comigo? Você está pensando em como destruir este casamento e você diz que sobreviver até o final é mais importante do que o 371. Meu charme não é suficiente para você me perseguir de verdade. Espere, desta vez eu decidi como destruir este casamento. E ainda dizer, sobreviver até o final é mais importante do que eu. É preciso dizer que, desde que Su Xian pôde ouvir os pensamentos de Shu Tianxin e soube que Shu Tianxin na verdade não era um cachorro lambedor que a amava desesperadamente, o sentimento de Su Xian por Shu Tianxin mudou 180 graus. Isso é fácil de entender. É como se alguém que te amasse loucamente de repente, um dia, parasse de gostar de você. Isso é fácil de entender.
É como se alguém que te ama loucamente, de repente um dia não gostasse mais de você. Mesmo pensando em como te evitar, você teria essa sutil mudança psicológica. Shu Tianxin estacionou o carro. Ele desceu do carro com Su Xian. Não andaram nem alguns passos, e Su Xian, muito naturalmente, enlaçou o braço de Shu Tianxin. Shu Tianxin respondeu, forçando um sorriso. Entrem logo. Meus pais estão esperando por você. No sorriso de Su Xian havia um quê de astúcia. Entraram no pátio, atravessaram o corredor do pátio com pontes e água corrente, e chegaram à sala de estar. O jovem mestre Shu chegou. Uma senhora bem vestida, usando um quipau e com o cabelo preso. Sorriu e cumprimentou Shu Tianxin. Tia, olá. Shu Tianxin assentiu em resposta. Haha, jovem mestre Shu, de agora em diante você terá que controlar bem essa garota Xian. Ela foi mimada demais desde pequena, é muito orgulhosa. Neste momento, um homem de meia idade vestindo um casaco branco com abotoadura frontal entrou na sala de estar. Ele era o chefe da família Su. Su Tianmin. Pai, do que você está falando? Quem é orgulhosa? Su Xian protestou ao lado. Shu Tianxin sorriu e disse, tio, você está brincando. Xian é gentil e encantadora, ela é quem deveria me controlar no futuro. Haha. Isso é bom. Sua família Shu e nossa família Su se unindo em casamento é definitivamente um grande evento benéfico para ambas as nossas famílias. Venham, vamos comer primeiro. Shu Tianxin assentiu e sentou-se à mesa. Dizem que o banquete de mais alto nível é um jantar em família, e isso não está errado. Famílias ilustres como a família Su e a família Shu têm seus próprios chefes em casa. Shu Tianxin não conhecia o chefe da família Su, mas o chefe da família Shu foi um chefe de nível especial que serviu como principal cozinheiro em banquetes nacionais. Ao entrar, os diversos pratos na mesa atraíram a atenção de Shu Tianxin. Pelo formato dos pratos, toda essa mesa era de culinária Waiyan. Isso significa que o chefe da família Su também pode ter sido um chefe de banquete nacional. Afinal, a culinária dos banquetes nacionais é principalmente Waiyan. Neste jantar em família não havia convidados de fora, além de Shu Tianxin e Su Xian. Apenas o casal Su Tianmin estava presente. No entanto, mesmo para um jantar para 4 pessoas, a família Su já tinha esse nível de serviço de chefe. Shu Tianxin comeu esses pratos, conversando informalmente com Su Tianmin. Mas quanto mais conversavam, mais complexo ficava o humor de Shu Tianxin, porque pelas entrelinhas de Su Tianmin, ele já o considerava seu genro. Se o desenvolvimento da trama continuasse, o casamento dele com Su Xian seria certo. Se a trama continuasse, o casamento dele com Su Xian seria garantido. Não, tenho que fazer algo, senão realmente me casarei com Su Xian. Quero que o tio Su veja a verdadeira natureza do playboy que sou, só assim posso evitar me casar com Su Xian. Pensando nisso, os olhos de Shu Tianxin se viraram. Ouvindo os pensamentos de Shu Tianxin, ela ficou chocada. Irmão mais velho, o que você vai fazer? Sob o olhar confuso de Su Xian, Shu Tianxin falou formalmente. Tio, eu acho que Xian é a melhor garota que já conheci. Ah é? Haha, Su Tianmin ficou muito feliz ao ouvir Shu Tianxin elogiando sua amada filha e perguntou. Então me diga, o que há de tão bom em Xian? Eu, como pai, como não sinto? Shu Tianxin respirou fundo, com uma expressão de morrer se preciso nos olhos, disse, essas garotas são simplesmente vulgares e baratas. Elas estão comigo completamente por dinheiro. Por exemplo, Xiao Fang e Xiao Mei do Paraíso Celestial. Embora eu nunca tenha estado em um lugar assim, para evitar a morte indireta que Su Xian pode me causar, só posso ir em frente. Assim que disse isso, a expressão de Su Tianmin congelou. A mãe Su, que sorria ao lado, também ficou surpresa. Paraíso Celestial? Que lugar é esse? Um lugar de prazeres mundanos? Você foi a um lugar assim e ainda comparou Xian com as mulheres de lá. Su Xian, que estava ao lado, também ficou chocada. Irmão mais velho, não é possível. Você vai tão longe? Shu Tianxin disse, com um leve sorriso confuso nos lábios. Com o que eu disse, a família Su definitivamente não casará Su Xian comigo. Sem mencionar a família Su, mesmo Su Xian, ao ouvir isso, nunca se casará comigo, um libertino. Não importa se a trama desmorona, contanto que eu mantenha a persona de vilão canalha e sobreviva até o final. Quando eu me livrar de todos os relacionamentos íntimos com o harém de vocês, de Gu Yulin. Depois disso, mesmo que eu domine o mundo demoníaco, não serei morto pelo Gu Yulin, o dragão soberano, serei glorioso.
Conhecerei belas modelos em clubes. Você está sonhando alto. Pais, não entendam mal. O jovem mestre Shu também tem seus próprios negócios. Ele precisa receber grandes clientes, então essas coisas são inevitáveis. Mas ele definitivamente não fez nada de errado. Su Xian pegou um pedaço de pepino do mar e colocou na tigela de Shu Tianxin. Sorriu um sorriso perigoso, dizendo, eu disse que estava certo, certo? Você quer fugir da minha palma pela 12ª vez? Não, não, não. Impossível. Que diabos? Como a heroína está falando comigo? Essa personalidade não está certa. Definitivamente não está certo. Você não deveria me desprezar e ficar furioso? Iota, por que você estragou meu plano? Shu Tianxin balançou a cabeça imediatamente. Era impossível. Antes que as palavras saíssem de sua boca, ele sentiu algo quente de repente em seus braços. Ele olhou para baixo. Ele descobriu que essa coisa era, na verdade, os pés de seda preta de Su Xian, emanando uma fragrância branca. Su Xian dobrou as pernas para o lado de Shu Tianxin. Os dois pés se sobrepunham e estavam quietos nos braços de Shu Tianxin. Que diabos? Que diabos? Que diabos? Qual é a situação? A heroína está me seduzindo? Shu Tianxin engoliu em seco. Diante da tentação dos pés de seda preta, ele mal podia esperar para tocá-los e avaliá-los adequadamente. Xian, o que há de errado? Eu disse algo errado? Su Xian sorriu. No entanto, esse sorriso estava cheio de ameaça. Jovem mestre Shu, meu tio também recebia grandes clientes quando era jovem. Eu sei que algumas coisas são inevitáveis. Eu entendo isso. Su Tianmin mostrou um sorriso carinhoso novamente em seu rosto. Jovem mestre Shu, seu tio também ia a lugares de luz vermelha e vinho quando recebia grandes clientes quando era jovem. Eu sei disso também. A mãe de Su também sorriu. Isso não é nada. Além disso, a família Shu é grande. Você é o futuro líder da família Shu. Não há necessidade de fazer isso. Mas você ainda está cansado de socializar. Isso não mostra que você não é o tipo de jovem teimoso. Droga! Ao ouvir isso, a expressão de Shu Tianxin mudou instantaneamente. Ele originalmente queria deixar uma má impressão no tio e na tia Su, mas inesperadamente, com as palavras de Su Xian, as coisas mudaram de sentido. O que eu quero dizer não é sobre receber grandes clientes. Eu só quero dizer a vocês. Eu sou o tipo de pessoa que pode se divertir até desaparecer. Tio, o que eu quero dizer é... Shu Tianxin estava prestes a refutar, mas os pés de Su Xi em seus braços chutaram levemente o abdômen de Shu Tianxin. Jovem mestre Shu, coma mais. Su Xian pegou mais uma lasca de barriga de peixe e colocou na tigela de Shu Tianxin, interrompendo-o. Shu Tianxin ainda não desistia e estava prestes a falar novamente, mas assim que abriu a boca, o hashi de Su Xian pegou mais um pedaço de filé de boi. Venha, jovem mestre Shu. Prove este filé mignon, é delicioso. Obrigado. Shu Tianxin forçou um sorriso, difícil de descrever. Então, ele tentou falar com o pai e a mãe de Su, dizendo que sua natureza não mudaria. Mas neste momento, jovem Shu, este prato é ótimo, prove. Outra garfada de comida foi colocada na tigela de Shu Tianxin. Shu Tianxin ficou sem palavras. Irmã mais velha, você deixa alguém falar? Shu Tianxin cerrou os dentes, firme em sua convicção. Daqui para frente, não importa o que. Ele não pode ser interrompido por Su Xian. Se ele não conseguir arruinar este casamento, o Rei Dragão e Ling definitivamente o matarão antecipadamente. Como ele poderá então chegar ao final? Pensando nisso, Shu Tianxin respirou fundo e aumentou um pouco a voz. Tio, tia. Eu não terminei de falar. Os pezinhos de Su Xian chutaram ferozmente o abdômen de Shu Tianxin, atingindo diretamente o abdômen de Shu Tianxin. A dor aguda fez Shu Tianxin fechar a boca imediatamente, com uma expressão de dor. Que diabos, essa heroína é muito malvada. Ela me deu um golpe fatal. Está me matando de dor. O que há de errado, jovem mestre Shu? Você está bem? Su Tianmin viu a expressão de dor de Shu Tianxin e perguntou com preocupação. Sem problemas, Shu Tianxin disse com os dentes cerrados, acenando com as mãos. Ao lado, Su Xian tinha um sorriso de plano bem-sucedido no rosto. Ela ergueu uma sobrancelha e olhou para Shu Tianxin, que ainda não se recuperou da dor, e disse. Jovem mestre Shu, o que há de errado? Por que você parou de falar de repente? Shu Tianxin deu uma olhada em Su Xian, que estava orgulhosa, e forçou um sorriso doloroso. Não é nada, não é nada. Não há escolha. Quem mandou que o personagem de Shu Tianxin fosse um cão fiel a Su Xian?
Se seu personagem de vilão desmoronar, mesmo que ele seja um cão até o final, ele não poderá retornar ao mundo real. Que bom! Coma algo rapidamente, disse Su Xian com um sorriso. Shu Tianxin assentiu e olhou para sua pequena tigela. A pequena tigela, que estava originalmente vazia, estava agora empilhada com comida de mais de 10 centímetros de altura, transbordando. Merda! Você adicionou tantas coisas para me calar, não é? Por quê? Porque não apenas a trama da atuação desmoronou, mas até mesmo o personagem da heroína desmoronou. Shu Tianxin estava com medo. Ele estava completamente apavorado. Ele temia que, antes de terminar de falar, ele seria chutado e machucado. Se fosse esse o caso, como ele poderia falar sobre modelos jovens em clubes? É melhor comer honestamente por enquanto. O prato passou por 3 rodadas e o vinho passou por 5 gostos. Este banquete chegou ao fim. Shu Tianxin contatou Ma Bing para vir buscá-lo na casa de Su. Ele tinha bebido. Embora a família Shu seja grande e rica, dirigir sob a influência do álcool não é brincadeira. Além disso, como diz o ditado, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Mesmo sendo vilão, ele deve valorizar a vida. E se algo acontecesse com ele por dirigir embriagado? Não apenas mudaria o enredo, mas ele poderia morrer aqui. Shu Tianxin, por que você não fica conosco esta noite? Temos um quarto de hóspedes. Su Tianmin estava bebendo e feliz. Ao pensar que, a partir de agora, a família Su teria o apoio da família Shu, ele não conseguia parar de sorrir. Não, tio Su, eu deveria voltar para casa. Não é conveniente ficar aqui. Ei, o que você quer dizer com isso? O que há de inconveniente? Que tal eu deixar Xie te fazer companhia esta noite? Su Tianmin estava muito bêbado, então ele falou. Ele perdeu o controle de suas palavras. Ao lado, Su Xian, com o rosto corando. Seus lábios se moveram, mas ela não disse, não, não, não. Shu Tianxin ficou tão assustado com essa frase que quase acordou. Ele balançou a cabeça rapidamente. Se ele realmente dormisse com Su Xian esta noite, Gu Yulin definitivamente o despedaçaria. Dizem que o álcool não alivia a tristeza, só a aumenta. Shu Tianxin agora estava pensando apenas em como se livrar desse grande problema chamado Su Xian. Felizmente, ele e Su Xian tinham apenas um noivado, não um casamento imediato. Portanto, havia muita margem de manobra. De qualquer forma, a persona dele era a de um canalha. A partir de agora, ele precisava dar um show na frente de Su Xian. O que é um verdadeiro canalha? Pensando nisso, os olhos de Shu Tianxin ficaram firmes novamente. Contrato de 30 anos de paz. O garoto telepata é o vilão. Su Xian, vou te mostrar qual é a minha verdadeira natureza, para que você se decepcione completamente comigo. Não seja boba, garota. Somente Gu Yulin é o seu destino final. Não me atormente. Não me toque. Su Xian ouviu os pensamentos de Shu Tianxin e uma pitada de aborrecimento passou por seu rosto incrivelmente bonito. O que Gu Yulin é o meu destino? Eu não te disse? Não tenho nada a ver com ele. Pelo contrário, você, para não se casar comigo, disse algo tão ridículo na frente dos meus pais. O que as pessoas no céu estão vendo? Não pense que eu não sei que você nunca esteve lá. Quer escapar das minhas mãos? Irmã, impossível. Um lampejo de orgulho passou pelo seu rosto. Ele estava muito orgulhoso em seu coração. A 12ª tentativa de escapar das minhas mãos. Irmã, impossível. O 13º deus da guerra, Liu Shenshan. Ma Bing logo chegou à casa de Su. Ele não dirigiu, mas pegou um táxi. Shu Tianxin entregou as chaves do carro a Ma Bing. Ele se despediu do pai e da mãe de Su e de Su Xian e entrou no banco de trás do carro. Jovem mestre Shu, o patriarca da família Liu voltou para Dongai esta noite. O velho senhor pediu que você levasse um presente de visita. Visite o patriarca da família Liu. Haha, Shu Tianxin ficou surpreso. A família Liu, como as famílias Shu e Su, é uma família influente em Dongai. A diferença é que a família Liu e as famílias Shu e Su são diferentes. Os últimos são magnatas dos negócios, os primeiros são reis que dominam o campo de batalha e são conhecidos como o deus da guerra que cai, Liu Shenshan. Falando da maior família de Dongai, a primeira que vem à mente de todos em Dongai é definitivamente a família Shu. Mas isso não significa que a força da família Shu seja superior à da família Liu. Pelo contrário, embora a família Liu não tenha nenhuma indústria, mas seu poder é o mais alto entre essas famílias influentes em Dongai, sem exceção. Não há necessidade de explicar o motivo. Basta saber que não apenas em Dongai,
mas até mesmo em toda a China, todos conhecem a família Liu de Dongai. A relação entre a família Liu e a família Shu em Dongai é a melhor. As duas famílias costumavam se visitar com frequência. Vamos seguir a trama novamente, que chato. Shu Tianxin acenou com a cabeça com alguma impotência. Entendi. Você trouxe o presente de visita? Trouxe. Ma Bing tirou uma caixa de mogno do bolso. O velho senhor disse que a caixa continha uma peça de jade de nível Museu Nacional. Entendi. Vamos para a casa de Liu. Shu Tianxin disse, e então ele se recostou no banco de trás. Ele revisou a próxima trama. Liu Shenshan voltou para Dongai, o que deveria estar na mais de 50ª parte do romance. Mas, na verdade, o retorno de Liu Shenshan a Dongai não é o ponto principal da próxima trama. O ponto principal desta trama é a filha do deus da guerra da China, Liu Shenshan, Liu Mingrui. Essa mulher estúpida com um grande peito e um temperamento fedorento como um pedaço de merda foi sequestrada. E por acaso, durante o sequestro, Gu Yulin apareceu. Assim, a trama tornou-se naturalmente um resgate de beleza pelo herói Gu Yulin, o Rei Dragão. Ele não só se exibiu na trama. Ele também salvou Liu Mingrui e conheceu o deus da guerra da China, Liu Shenshan. O resto da trama é autoexplicativo. Gu Yulin e Liu Mingrui naturalmente desenvolveram sentimentos. Eles foram adicionados ao harém. A família Liu, que antes tinha uma boa relação com a família Shu, gradualmente se aliou ao protagonista Gu Yulin. Eventualmente, isso preparou o terreno para Gu Yulin fingir ser um porco para comer um tigre e reprimir Shu Tianxin. Não há como reclamar. Esse autor azarado é realmente incrível. Eventualmente, isso abriria o caminho para Gu Yulin fingir ser fraco para dominar Shu Tianxin. Não tenho nada a dizer, este autor azarado é realmente incrível. Para aumentar a satisfação, eles fizeram com que a família Liu, uma grande família com boas relações com a família Shu, acabasse se aliando ao protagonista. O que é ainda mais inacreditável é que o protagonista pode simplesmente juntar qualquer bela mulher em seu harém, e os antecedentes dessas heroínas são cada vez mais aterrorizantes, mas ninguém acha que há algo de errado. Todos estão dispostos a ser um semental, então o harém de Gu Yulin é dominador. Deixe pra lá, deixe pra lá. Não quero mais pensar nisso. Daqui em diante, ele terá que interpretar um jovem da mansão do príncipe novamente. Desta vez, ele absolutamente não pode deixar a trama de Liu Mingrui, a terceira protagonista feminina, desmoronar. Shu Tianxin apertou a tampa da caneta, abriu a janela do carro para se recompor do álcool. 1 hora depois, ele chegou à entrada da vila da família Liu. Os seguranças viram o Lamborghini cinza dourado e reconheceram imediatamente o proprietário do carro como Shu Tianxin. Portanto, eles o deixaram passar sem impedimentos. Ma Bing estacionou o carro na vaga. Shu Tianxin pegou o presente e entrou na vila de estilo chinês dentro da vila da família Liu. Embora a atmosfera geral da família Liu também fosse em estilo Su. Mais diferente da família Su, não havia um pequeno riacho no pátio, mas uma área de rocha ornamental cuidadosamente construída, onde cada pedra valia um preço exorbitante. Mas a família Liu usou essas pedras para construir uma rocha ornamental, o que mostra a riqueza da família Liu. Ao chegar à porta principal, o mordomo Shu Shao veio recebê-lo. O mordomo da família Liu era um homem de meia idade. Ele usava um terno zonsen e estava ereto, parecendo um velho general experiente. Ouvi dizer que o velho mestre Liu voltou para Dongai. Eu vim especialmente para visitá-lo. Shu Tianxin entregou a caixa de mogno com as duas mãos. O jovem mestre Shu é atencioso. Por favor, espere um momento enquanto vou relatar ao chefe da família. O mordomo entrou apressadamente na sala principal e logo voltou. Jovem mestre Shu, o chefe da família o convida. Shu Tianxin seguiu o mordomo para a sala principal. O jovem mestre da família Shu já cresceu tanto. Assim que ele entrou, um velho com um terno preto comprido e cabelos grisalhos sentado em um sofá de mogno disse: Velho mestre Liu, faz muitos anos que não nos vemos. Sinto muito a sua falta. Disse Shu Tianxin. Quando Shu Tianxin ainda era um garotinho, ele frequentemente visitava a família Liu com seus pais. O velho mestre Liu, por ter lutado no campo de batalha quando jovem, nunca teve filhos. Somente quando ele tinha mais de 50 anos ele teve uma filha tardia, então Shu Tianxin e Liu Mingrui tinham aproximadamente a mesma idade. Como as duas famílias interagiam muito. Desde pequeno, Shu Tianxin e Liu Mingrui, que tinham a mesma idade, se davam muito bem. Para descrever o relacionamento entre ele e Liu Mingrui em uma palavra, o mais adequado seria amigos de infância. Apenas que toda vez que vinha a família Liu, Shu Tianxin sempre chorava por causa de Liu Mingrui.
A razão é simples. Aquela garota Liu Mingrui é completamente um garoto e ela tem um temperamento ruim. Se eles não falassem bem 2 frases, ela agarraria o cabelo de Shu Tianxin e o espancaria. 8 anos atrás, quando Shu Tianxin tinha 14 anos. Liu Mingrui seguiu Liu Shenshan para lutar em campos de batalha em todas as direções. Agora ela é uma general capaz de comandar sozinha. Ha ha ha. Você provavelmente está pensando em outra pessoa. Liu Shenshan riu alto. Na opinião de Liu Shenshan, Shu Tianxin e Liu Mingrui são amigos de infância, então o relacionamento deles é muito próximo, mas ele não sabia que... Essa frase quase assustou Shu Tianxin até a morte. A principal heroína, Su Xian, já vai se casar comigo. Se ele se envolver com Liu Mingrui de alguma forma, eu definitivamente não chegarei ao final. Velho mestre Liu, estou dizendo a verdade. Eu vim porque senti sua falta. Shu Tianxin implorou. Bom, eu não esperava que eu, um velho. Alguém também está pensando nisso. Liu Shenshan riu. Shu Tianxin imediatamente balançou a cabeça. Velho mestre Liu. Não diga isso. Quem não sabe que você é o deus da guerra da nossa China? Que deus? São todos nomes vazios e sem substância. Liu Shenshan balançou a cabeça. Você não tem permissão para me chamar assim. O que o velho mestre disser é o que ele diz. Shu Tianxin disse. Os dois conversaram por um tempo. Liu Shenshan olhou para o relógio e disse lentamente, onde essa garota fugiu de novo? Por que ela desapareceu assim que voltou para Dongai? Shu Tianxin respirou fundo, pronto para entrar na trama. Neste momento, Liu Mingrui já foi sequestrada. As pessoas que sequestraram Liu Mingrui têm um passado notável. É uma organização internacional de assassinos chamada Black Saltpeter, e o motivo do sequestro de Liu Mingrui é para se vingar de Liu Shenshan, o deus da guerra da China. Capítulo 14 Liu Mingrui e Gu Yulin. O relógio na parede tic-tac. O tempo, o som desconhecido do vento lá fora. Encheu toda a noite. Shu Tianxin conversava casualmente com Liu Shenshan na sala principal, mas enquanto conversavam, ficou cada vez mais apavorado. Já eram 22 horas, embora Liu Mingrui tivesse dito quando saiu de casa antes, que iria se encontrar com velhos amigos em Dongai, mas ela também disse que voltaria para casa antes das 22 horas. Agora são 22 horas. Liu Mingrui não só não voltou para casa, como também não conseguiu contatar seu telefone. Liu Shenshan pegou o telefone e ligou para Liu Mingrui. Olá, o telefone que você discou está desligado. Ao ouvir a mensagem no telefone, Liu Shenshan, o deus da guerra da China que viu muitas tempestades, tinha uma pitada de pânico em seu rosto. O que aconteceu, mestre? Shu Tianxin perguntou. Liu Shenshan balançou a cabeça e discou novamente. Ainda desligado. Liu Mingrui, ligue, não tem o número dela. Shu Tianxin estava relutante em ter contato com o protagonista masculino, mesmo que fosse apenas uma ligação. Liu Shenshan colocou o telefone na frente de Shu Tianxin. Descagem rápida. Ok. Shu Tianxin assentiu. Embora muito relutante, ele ainda discou o número e o colocou no viva voz. Olá, o telefone que você discou está desligado. Está desligado. Shu Tianxin disse. Mestre, não se preocupe mais. Seu genro dragão já está salvando a donzela em perigo, e Liu Mingrui logo retornará acompanhada pelo dragão. Liu Shenshan deu um tapa na mesa de centro de mogno e gritou para fora da sala principal. Li Ming, vá procurar Mingrui rapidamente. O mordomo do lado de fora ouviu e acenou com a cabeça imediatamente, e secretamente deu ordens ao interfone. Em seguida, todas as luzes da família Liu se acenderam e a porta da garagem subterrânea também se abriu lentamente. Inúmeros homens pretos saíram de lá, cada um com 4 homens fortes vestidos com trajes onça. A família Liu agiu. Todo o mar da China Oriental poderia ser virado de cabeça para baixo. Liu Shenshan sentou-se em silêncio de volta ao sofá de mogno. Em seu rosto, que exalava uma aura de perigo mesmo sem raiva, surgiram expressões de solidão e preocupação. Vovô, não se preocupe. Mingrui lutou ao seu lado no campo de batalha por tanto tempo, nada vai acontecer, Shu Tianxin disse para confortá-lo. Liu Shenshan olhou para Shu Tianxin. Ele balançou a cabeça. Mingrui não teria problemas se encontrasse perigo comum, mas temo que ela encontre. Você não entenderia mesmo se eu dissesse. Eu entendo. Eu vi o enredo. Não é a organização Black Nitrate? Não se preocupe, as pessoas da organização Black Nitrate não só foram resolvidas pelo Rei Dragão, Gu Yulin, mas o Rei Dragão, Gu Yulin, também conheceu Xin Yan Huayin, uma das 12 nitrates da organização Black Nitrate. E a partir de então, o Rei Dragão,
Gu Yulin, através de Xin Yan Huayin. Essa demonia de saia de couro que não pisca ao matar, se tornará a chefe do Black Nitrate. Sim. Correto. Como protagonista, Gu Yulin consegue transformar perigo em segurança em qualquer situação. Além disso, ele lucrará com todo tipo de coisa, boa ou ruim. Não importa se são pessoas boas ou más. Desde que sejam bonitos, o protagonista pode colocá-los em seu harém. Como essa Xin Yan Huayin, uma assassina enviada por essa mulher da Sakura Country. Ela fingiu ser uma estudante de intercâmbio para vir para o Axie executar esta missão. Mas a partir deste incidente, ela se tornou parte do harém de Gu Yulin e fez muitas coisas por ele em segredo. O Templo do Rei Dragão, fundado por Gu Yulin mais tarde, também se originou desta organização Black Nitrate. Mas é uma pena que, no enredo posterior, Xin Yan Huayin, para salvar Gu Yulin, foi gravemente ferida por um golpe do chefe de uma antiga família de artes marciais. Ela morreu 2 dias depois. Liu Shenshan permaneceu em silêncio. Após um momento, ele ligou para Liu Mingrui, mas o telefone estava desligado. Finalmente, o relógio marcou meia-noite. Liu Shenshan olhou para a hora e disse com uma expressão abatida: Tianxin, já está tarde. Você deveria ir para casa. Mingrui não vai acontecer nada. Embora ele dissesse isso, em seu coração ele estava incomparavelmente preocupado. Não se preocupe, vovô. Esperarei mais um pouco. Xu Tianxin também queria voltar mais cedo. Mas o problema é que, nesta parte do enredo, ele tem que estar presente. Caso contrário, a pontuação da trama seria deduzida em minutos. Ah, que atenção! Liu Shenshan não é fácil de lidar. Xu Tianxin, que conhece a trama, sabe onde Gu Yulin e Liu Mingrui estão agora. Mas ele não pode dizer. Se ele dissesse, a trama poderia mudar. Se a mudança da trama por causa dele resultar em dedução de pontos, uma grande dedução. O relógio de pedra na parede continuava a fazer barulho, e o sino lá fora continuava. Apenas entre esses sons, intercalados com as perguntas intermitentes de Liu Shenshan. Nesse momento, no meio, de repente, um feixe de faróis iluminou. Liu Shenshan levantou-se imediatamente e saiu rapidamente da sala principal. Xu Tianxin o seguiu de perto. Os dois viram o carro que se aproximava sob a luz fraca das ruas. Era um Panamera prateado. Era o carro de Liu Mingrui. O motorista desligou. Uma mulher alta, vestindo jeans justos e sapatos brancos, com pernas que pareciam ter um efeito especial de alongamento. E um jovem desceram. Liu Mingrui e Gu Yulin. Onde você esteve? Por que seu telefone está desligado? Liu Shenshan perguntou assim que viu Liu Mingrui. Liu Mingrui balançou a cabeça. Vamos entrar e conversar. Depois de falar, seu olhar viu Xu Tianxin atrás de Liu Shenshan. Ei, pequeno Anzi. Você também veio. Pequeno Anzi. Xu Tianxin contraiu os cantos da boca algumas vezes. Este era um apelido que Liu Mingrui lhe deu quando era criança. Mingrui, o que aconteceu? Enquanto falava, Xu Tianxin olhou de soslaio para Gu Yulin. Gu Yulin olhou para Xu Tianxin com espanto. No entanto, esse espanto logo se transformou em ódio. Ao ver Xu Tianxin, ele pensou em Su Xian e Bai Xingtian. Até mesmo a Liu Mingrui atual. Pelo que se viu nas saudações entre os dois agora, a relação entre eles não é comum. Você de novo. Por que você de novo? Você se atreve a chamar Mingrui por esses 2 nomes? Essas 2 palavras podem ser ditas por você? Não, apenas eu posso chamá-la assim. Gu Yulin ficou furioso e desejava poder dar um tapa em Xu Tianxin até a morte agora. Anteriormente, quando ele viu o temperamento encantador de Liu Mingrui e seu rosto cheio de energia yin. Claro, o mais importante são os seios grandes e as pernas longas. Originalmente, ele pensou que depois de resgatar Liu Mingrui, ele a colocaria em seu harém. Mas ele não esperava. Ele encontrou novamente Xu Tianxin, quem arruína seus planos em todos os lugares. Que diabos? Você é louco. Eu não disse nada. Que olhar é esse que você está me dando? Irmão Gu Yulin. Eu não quero roubar Liu Mingrui de você. Embora ela tenha peitos grandes e pernas compridas, quem aguenta o temperamento dela? Eu sei que ele é do seu harém. Controle-se. Por que esse olhar assassino? Xu Tianxin ficou sem palavras. Ele não fez nada, nem mesmo o abraço de um velho amigo que não via há muito tempo. Ele nem sequer deu um a Liu Mingrui. Mas mesmo assim, o olhar assassino de Gu Yulin era como se ele quisesse devorá-lo vivo. Liu Mingrui ao lado ouviu os pensamentos de Xu Tianxin, mas ele não ouviu falar. Então ela tentou. O que você disse? Eu não disse nada. Xu Tianxin deu de ombros. Oh,
Liu Mingrui assentiu e pensou nos pensamentos que acabará de ouvir, peitos grandes e pernas compridas. Harém, que bagunça é essa? 14ª, Liu Mingrui e Guiyulin. 15ª, encenação. Os poucos entraram na sala principal. Liu Shensha estava sem pressa. Ele provavelmente já imaginou o que aconteceu. Diga-me, o que aconteceu? Liu Shenshan perguntou friamente. Liu Mingrui soltou um suspiro de alívio, um pouco envergonhada. Fui sequestrada. Embora ela tivesse apenas 20 e poucos anos e fosse uma filha rica em Dongai. A questão é que ela é uma pessoa da família Liu. E mais ainda, filha de Liu Shenshan, o deus da guerra da China. Além disso, Liu Shenshan a treinou no campo de batalha por muitos anos. É por isso que ela estava um pouco envergonhada com o sequestro. Uma general famosa sequestrada em público. Se isso se espalhar, será uma vergonha. Eu sabia. Liu Shenshan não estava surpreso. Ele perguntou, você sabe quem fez isso? Liu Mingrui balançou a cabeça. Não consigo ver. Aquelas pessoas estavam mascaradas. Diga, ele acrescentou. No entanto, pela habilidade deles, eles não deveriam ser da nossa China. Liu Shenshan assentiu levemente. Ele já tinha uma suposição. Tubarão Negro. Alguém que se atreve a sequestrar Liu Mingrui em Dongai. Só essa organização internacional de assassinos. Mas ele não queria dizer isso na frente de Shu Tianxin. E muito menos na presença de um estranho como Gu Yulin. Liu Shenshan lançou o olhar para Gu Yulin. Depois de olhá-lo de cima a baixo, ele perguntou, quem é este? Liu Mingrui apresentou. Pai, ele é Gu Yulin. Se não fosse por ele para me salvar agora, eu provavelmente teria sido levada por aquelas pessoas. Ao ouvir isso, os olhos de Liu Shenshan se iluminaram. Ele se apressou em levantar e apertar as mãos em saudação a Gu Yulin. Um grande favor não precisa de agradecimento. Esta questão, eu Liu Shenshan, vou sempre lembrar. Gu Yulin ficou subitamente feliz. Com a ajuda da família Liu, ele não teria mais medo de nada em Dongai. Vossa Senhoria é muito gentil, foi apenas um favor trivial, nada a agradecer. Gu Yulin também se levantou e retribuiu a reverência. Nice! É isso, vamos seguir o roteiro original, não deve haver nenhum contratempo. Shu Tianxin tinha uma expressão calma, mas estava exultante por dentro. A julgar por agora. Esta parte da trama não mostra nenhum sinal de colapso. Para Shu Tianxin, isso é uma ótima notícia. Pensando nisso, seus olhos pousaram em Liu Mingrui ao lado dele. E essa mulher irritante, estúpida e de mau humor, apresse-se em se tornar parte do harém de Gu Yulin. Espero que não tenhamos nada a ver um com o outro. Morra. É preciso dizer que o peito dessa garota é realmente grande. Felizmente, ele estava usando uma camiseta justa. Se fosse uma camisa, os botões poderiam ter estourado. Não vou mais olhar, não vou mais olhar. Mais tarde, este idiota do protagonista pensará que tenho alguma coisa com Liu Mingrui. Shu Tianxin desviou o olhar, mas Liu Mingrui ao lado dele, ao ouvir seus pensamentos, sentiu uma onda de emoção. Logo quando eles se conheceram, ele já tinha ouvido os pensamentos de Shu Tianxin. Só que na época, ele achou que estava alucinando, mas agora, ouvindo os pensamentos, ele tinha certeza de que tinha ouvido claramente. Estúpida, de mau humor. Essa era a imagem que ele tinha de mim no coração de Shu Tianxin. E você é meu amigo de infância. Você está me difamando em seu coração assim. O que há de errado em ter um peito grande? Você tem algo a ver com isso. Não é sua família que lhe fornece leite. Não estou bebendo seu leite. Não estou comendo seu mamão. Iota! Liu Mingrui deu um olhar de desprezo para Shu Tianxin, e então, abaixou ligeiramente seu corpo ereto, encolhendo-se. Então ele pensou novamente nos pensamentos de Shu Tianxin. Nas duas vezes, Shu Tianxin foi firme em que ele seria do harém de Gu Yulin. O que está acontecendo? Só porque Gu Yulin a salvou, ela deveria se casar com ele? Absolutamente impossível. E os murmúrios de Shu Tianxin sobre o enredo. O que o protagonista quis dizer? Neste momento, Shu Tianxin ao lado estava usando o sistema para verificar a progressão da trama. Na trama original, o protagonista Gu Yulin a resgatou Liu Mingrui, e então, ao lado, Shu Tianxin estava a verificar, através do sistema, a próxima direção do enredo. Na trama original, Gu Yulin, o protagonista, resgataria Liu Mingrui. No texto de Uma Família Liu, encontrei o vilão Shu Tianxin. Shu Tianxin desdenhou da chegada de Gu Yulin, e até mesmo 677 estava cheio de escárnio e humilhação. Gu Yulin não aguentou a humilhação de Shu Tianxin e o casal foi embora.
678 O enredo é assim, muito simples e sem sentido. 679 Mas este pedaço de enredo acumulou muito ódio dos leitores no início. No próximo enredo, a família Liu se volta. 680 Com a ajuda da família Liu, a cena de Gu Yulin dando um tapa em Shu Tianxin é um dos grandes clímax do início do romance. 681 Nesta cena, o protagonista Gu Yulin finalmente liberou todo o ódio acumulado no início. 682 Pode-se dizer que é cheio de satisfação. Claro, o enredo desta cena também é bastante clichê. 683 É completamente uma rotina clássica de web novel que primeiro suprime e humilha o protagonista, e depois deixa o protagonista se gabar e dar um tapa na cara. É a minha vez de atuar. 684 Que chato, eu realmente não quero humilhar este deus da primavera Gu Yulin. Shu Tianxin respirou fundo. 685 Entrou no personagem. Oh, eu não esperava que suas habilidades fossem tão boas. 686 Você conseguiu salvar Minhui. Isso realmente me abriu os olhos. Shu Tianxin disse com um sorriso brincalhão. 687 Liu Shenshan olhou para Gu Yulin e depois para Shu Tianxin. Tianxin. 688 Você conhece Gu Yulin? Shu Tianxin acenou com a cabeça. Não apenas nos conhecemos. 689 Mas também tivemos muitos conflitos. Dizendo isso, Shu Tianxin deu uma piscadela para Gu Yulin. Não é mesmo? 690 Motorista Lin? Você Gu Yulin apertou os punhos. 691 Shu Tianxin. O que você quer dizer? Shu Tianxin disse as falas originais do roteiro. 692 O que quero dizer? HMPH. Eu só quero te dizer. 693 Não pense que por ter salvado Minhui você pode subir aos altos galhos do velho Sr. Liu. Você é apenas um figurante pobre. 694 Não tenha sonhos irrealistas. Irmão, as falas são assim. 695 Eu realmente não penso assim. Você é o rei dragão Gu Yulin, com 3.000 belezas em seu harém. 696 Até mesmo uma das 12 belezas de hoje à noite, a mulher do país das cerejeiras, Hua Yinin, também é do seu harém. 697 Sim, Liu Mingrui, que estava ao lado, ouviu os pensamentos de Shu Tianxin. 698 De repente, ela ficou chocada. O quê? A pessoa que me sequestrou esta noite é do harém de Gu Yulin? 699 E as falas dela também, o que significam? Ouvindo os pensamentos de Shu Tianxin, 700 Ela parece não querer humilhar Gu Yulin, mas como o enredo é assim, tudo foi sarcasmo e humilhação. Gu Yulin não suportou a humilhação de Shu Tianxin e o casal partiu. O enredo é assim, muito simples e sem cérebro. Mas esta parte do enredo, na fase inicial, gerou muito ódio nos leitores. No próximo enredo, a família Liu voltaria. Com a ajuda da família Liu, Gu Yulin daria um tapa na cara de Shu Tianxin, que é um dos grandes clímax iniciais do romance. Nesta passagem, o protagonista Gu Yulin finalmente libertou todo o ódio acumulado. Pode-se dizer que foi extremamente satisfatório. Claro, o enredo desta passagem é bastante batido. É completamente um tropo clássico de romance online onde o protagonista é oprimido e humilhado primeiro, e depois o protagonista finge ser poderoso e dá um tapa na cara. É a minha vez de atuar. Que aborrecimento! Eu realmente não quero humilhar este deus reconfortante, Gu Yulin. Shu Tianxin respirou fundo. Entrando no personagem. Oh, eu não esperava que suas habilidades fossem tão boas. Você realmente conseguiu salvar Minhui. Isso me abriu os olhos. Shu Tianxin disse zombeteiramente. Liu Shenshan olhou para Gu Yulin, depois para Shu Tianxin. Tianxin, você conhece Gu Yulin? Shu Tianxin assentiu. Não apenas nos conhecemos, mas também tivemos muitos conflitos. Dizendo isso, Shu Tianxin ergueu uma sobrancelha para Gu Yulin e disse, o que você acha? Motorista Lin, você. Gu Yulin cerrou os punhos. Shu Tianxin, o que diabos você quer dizer? Shu Tianxin disse as falas originais do roteiro. O que eu quero dizer? HMPH, eu só quero te dizer que você não pense que salvando Minhui você poderá se apegar ao velho mestre Liu. Você é apenas um personagem pobre. Não tenha sonhos impossíveis. O diálogo do irmão mais velho é assim. Eu realmente não penso assim. Você é o rei dragão Gu Yulin, que tem 3.000 concubinas em seu harém. Até mesmo uma das 12 deusas de hoje, Xin Huayin do país das cerejeiras em flor, também é sua concubina. Liu Mingrui, ao lado, ouviu os pensamentos de Shu Tianxin. De repente, seu coração ficou chocado. O quê? A pessoa que vai me sequestrar hoje é uma das concubinas de Gu Yulin? E o que significam as falas dela?
ouvindo os pensamentos de Shu Tianxin. Ela parece não querer humilhar Gu Yulin, mas como o enredo exige, ela teve que fazer isso. Combinando os pensamentos de Shu Tianxin que ela ouvirá antes, um fato inacreditável surgiu em sua mente. Será que este é o mundo de um romance e eu sou apenas um personagem desse romance? Shu Tianxin. Você não ouse ir longe demais. Neste momento, um rugido de Gu Yulin interrompeu os pensamentos de Liu Mingrui. Vendo Gu Yulin com raiva apontando, seus dedos apontavam furiosamente para Shu Tianxin e diziam, eu te digo. Um dia, meu nome ecoará por toda a China. Eu sei. Você pode parar de fazer uma declaração toda vez que é humilhado. Por favor, isso vai causar fadiga estética, sem mencionar toda a China. No final do romance, sua reputação como Rei Dragão abalará o mundo. Qual organização internacional, ao ouvir a reputação do seu salão do Rei Dragão, não fica apavorada e foge? Shu Tianxin bufou com desprezo, de acordo com sua persona de vilão. Você fala alto sem corar. Com apenas você ainda quer que sua reputação ecoe por toda a China? Que tipo de reputação? A reputação de um fracassado pobre? Dito isso, Shu Tianxin ergueu a cabeça e riu alto. Agora é a vez do velho mestre Liu e Liu Mingrui falarem. Vamos ver, quais são as falas do velho mestre Liu. Tianxin. Não seja desrespeitoso com Gu Yulin, ele é agora um benfeitor da nossa família Liu. Shu Tianxin leu as falas originais. Ele releu em sua mente. 15. É a minha vez de atuar. 16. A trama está desmoronando de novo. Tianxin. Não seja desrespeitoso com Gu Yulin, ele é agora um benfeitor da nossa família Liu. O velho mestre Liu abriu a boca. As palavras que ele disse eram idênticas aos pensamentos de Shu Tianxin, e Liu Mingrui ao lado dele ficou surpreso. Shu Tianxin sabia disso. O que meu pai vai dizer? Será que isso é realmente apenas um evento de romance? Como isso pode acontecer? Impossível! A visão de mundo de Liu Mingrui foi severamente abalada e ela caiu em dúvida. Fale, você está travando. O que Liu Mingrui está fazendo? Na trama original, depois que Liu Xinshan falava, Liu Mingrui imediatamente se levantava para falar por Gu Yulin. Mas agora Liu Mingrui não reagiu de forma alguma, o que deixou Shu Tianxin completamente perplexo. Droga! Essa trama vai desmoronar de novo? Não, estava tudo bem há pouco tempo. Por que quando é a vez de Liu Mingrui falar, ele não diz nada? Apresse-se e fale pelo seu Rei Dragão. O portão do seu harém está aberto para você. Os pensamentos de Shu Tianxin surgiram. O rosto sedutor de Liu Mingrui. Não pôde deixar de mostrar um traço de desgosto. Ele não desgostava de Shu Tianxin, mas do verso que ecoava na mente de Shu Tianxin. Harém. Ela é filha do deus da guerra da Grande China e a general mais jovem da Grande China. Como ela poderia se tornar parte do harém de alguém depois de ser salva? Isso é muito romântico. Um momento depois, Liu Mingrui falou. Ele disse a Liu Xinshan. Pai, já que Gu Yulin me salvou, devemos agradecê-lo. Dito isso, ela pegou um cartão bancário de sua bolsa e o entregou a Gu Yulin. Este cartão tem 3 milhões. Considere isso meu agradecimento. Isso. Os olhos de Gu Yulin mostraram choque. Ele ficou completamente pasmo. Que diabos? Shu Tianxin também ficou pasmo. Na trama original, Liu Mingrui não deu este cartão bancário a Gu Yulin. Ela apenas disse a Gu Yulin que, se ele precisasse de algo no futuro, ele poderia pedir, embora o primeiro fosse dinheiro tangível, o último era apenas uma promessa verbal vaga. Mas a promessa do último veio da boca de Liu Mingrui. 3 milhões e o favor da família Liu são insignificantes. Além disso, na trama original, Liu Mingrui, depois de dizer essas palavras, ela deu muitas oportunidades a Gu Yulin. Pode-se dizer que este cartão bancário nas mãos de Liu Mingrui não são 3 milhões, mas é a prova de que ele rompeu todos os contatos futuros com Gu Yulin. Não, que situação é essa? Você sabe o quão grande foi o dano psicológico que este cartão me causou? Originalmente, você disse a Gu Yulin que se precisasse de alguma coisa, era só pedir, e Gu Yulin entraria em contato com você em uma noite qualquer dizendo que ele precisava que você usasse um vestido preto de coelhinha para consolar sua alma solitária. Você queria retribuir a bondade, então sem pensar, você comprou um conjunto de roupas de coelhinha preta e deu a Gu Yulin incondicionalmente. Agora que você deu o cartão para ele, como ele pode continuar a pedir isso a você? O estado mental de Shu Tianxin explodiu. Primeiro, a trama de Sushi entrou em colapso. Depois, a trama de Liu Mingrui também entrou em colapso.
Com vocês assim, é difícil para mim chegar ao final. Mulher coelhinha de seda preta. Quem? Eu? Vestido de forma tão sedutora? Dando a Gu Yulin, Liu Mingru se assustou com um choque, seu rosto cheio de desgosto. Originalmente, ele planejava dizer a Gu Yulin que, se precisasse de algo no futuro, era só pedir esta frase. É precisamente porque ele ouviu os pensamentos de Shu Tianxin que ele trocou por dar uma quantia em dinheiro para Gu Yulin, e agora ele ouviu novamente os pensamentos de Shu Tianxin. Sabendo que sua promessa seria usada por Gu Yulin assim, ele imediatamente começou a desprezar Gu Yulin. Essa pessoa é simplesmente um canalha pervertido. Na verdade, na trama original, Gu Yulin não fez essa solicitação diretamente. Mesmo que o autor fosse retardado, ele não escreveria um enredo tão retardado. Gu Yulin e Liu Mingru se encontraram várias vezes depois. Depois de várias maquinações da trama, Gu Yulin fez essa solicitação, de acordo com a trama original. Isso é chamado de amor. Vá, mas agora, Liu Mingru apenas acha que Gu Yulin é um pervertido canalha. O que você quer dizer com isso? Gu Yulin olhou para o cartão bancário. Ele olhou para Liu Mingru novamente, sentindo-se um pouco confuso, embora não soubesse por quê. Mas Gu Yulin sentiu que algo estava errado. Liu Mingru revirou os olhos com desgosto, como agradecimento. Eu não quero isso. Gu Yulin balançou a cabeça. Anteriormente, nas falas de Shu Tianxin, Gu Yulin foi chamado de pobre vadia. Agora Liu Mingru deu mais 3 milhões a Gu Yulin, o que fez Gu Yulin se sentir humilhado novamente, sentindo-se descontente. Embora eu não tenha dinheiro agora, as pessoas devem ter espinha dorsal, mas Liu Mingru entendeu mal o significado dessa frase de Gu Yulin. Depois de ouvir Gu Yulin dizer que não queria isso, quase no segundo seguinte ele pensou que o que Gu Yulin queria era ele mesmo vestindo uma coelhinha de seda preta. Ame ou deixe, Liu Mingru de repente mostrou uma pitada de raiva no rosto. Ele estendeu a mão e jogou o cartão bancário na mesa de centro ao lado de Gu Yulin. Então ele cruzou os braços, bufou e voltou para o assento. Assim que se sentou, separando o peito, Liu Mingru. Como você fala? Liu Shenshan repreendeu Liu Mingru e então pegou o cartão bancário da mesa. Ele o entregou a Gu Yulin novamente. Xiao Gu Yulin, não leve isso a sério. Minha Mingru foi mimada desde criança. Pegue este dinheiro. Ouvindo o que Tianxin disse. Você deve estar com muito pouco dinheiro, certo? O velho mestre Liu acertou o ponto sensível de Gu Yulin. Ele certamente não pretendia humilhar Gu Yulin, mas Gu Yulin não pensou assim, ele apenas sentiu humilhação. Gu Yulin cerrou os punhos, seus olhos cheios de ódio. Originalmente, ele achou que depois de salvar Liu Mingru, ele poderia obter o apoio da família Liu, mas ele não esperava que a família Liu e a família Shu fossem cúmplices. Essas pessoas que se autodenominam de elite só sabem humilhar os outros com dinheiro. Especialmente este Shu Tianxin. Desde o momento em que me sentei, ele me humilhou, e a família Liu seguiu humilhando a mim. Eu não quero seu dinheiro sujo. Gu Yulin rugiu. Eu, Gu Yulin, embora seja pobre, sei escrever a palavra dignidade. Dito isto, ele voltou a olhar para Shu Tianxin. Você vai se lembrar de mim. Das coisas anteriores e da humilhação de hoje, eu, Gu Yulin, vou me vingar 1000 vezes. Depois de dizer isso, ele se virou e saiu. Caramba, o que isso tem a ver comigo? Você é irracional? O que a trama tem a ver comigo? Por que você está bravo comigo? Se você acha que foi Liu Mingru quem te humilhou, então seja bravo com ele. Além disso, você pode ir diretamente dizer isso ao vovô Liu. É justo me culpar? E por que Liu Mingru está agindo assim? Por que você deu dinheiro a ele? Gu Yulin é claramente um playboy. Veja, agora está tudo bem. Você ofendeu esse playboy, não é? Meu jovem Gu Yulin, o que você está fazendo? O vovô Liu ainda está genuinamente grato a Gu Yulin. Afinal, Gu Yulin salvou Liu Mingru. Ele pegou o cartão bancário sobre a mesa e o perseguiu apressadamente. No salão principal, apenas Shu Tianxin e Liu Mingru permaneceram. A 16ª camada da trama desmoronou novamente. 17. Quem quer te abraçar? Shu Tianxin pensou. Isso é muito trapaceiro. Primeiro, a trama de Su Xian desmoronou. E depois a trama de Liu Mingru desmoronou. É difícil para mim conseguir o final assim. Coelhinha de meias pretas. Quem? Eu? Usando uma roupa tão vulgar? Entregando a Gu Yulin, Liu Mingru fez uma careta, cheia de desdém. Originalmente, ela planejava dizer a Gu Yulin para pedir o que precisasse no futuro. Esta frase, justamente porque ela ouviu os pensamentos de Shu Tianxin. Foi que ela trocou por dar uma quantia em dinheiro a Gu Yulin. Agora,
ela ouviu os pensamentos de Shu Tianxin novamente. Sabendo que sua promessa seria usada por Gu Yulin assim, ela imediatamente começou a sentir nojo de Gu Yulin. Essa pessoa é simplesmente um desvio pervertido. Na verdade, na trama original, Gu Yulin não fez essa exigência diretamente. Mesmo que o autor fosse um idiota, ele não escreveria uma trama tão idiota. Foi que Gu Yulin e Liu Mingrui entraram em contato várias vezes depois, e Gu Yulin fez essa exigência depois de passar por várias tramas. De acordo com a trama original, essa amizade está boa. Mas agora, Liu Mingrui apenas sente que Gu Yulin é um pervertido e um malandro. São 3 milhões. Gu Yulin olhou para o cartão bancário, depois para Liu Mingrui, todo seu corpo já estava um pouco em transe. O Gu Yulin atual nunca viu tanto dinheiro. Quando ela viu este cartão, seu coração disparou diretamente. Embora Liu Mingrui estivesse com medo de Gu Yulin por causa dos pensamentos de Shu Tianxin, ela ainda estava muito grata a Gu Yulin por ter ajudado. Então, ela disse sinceramente, sim, é um agradecimento para você. Não, não é necessário. Eu não te salvei por dinheiro. Você pode me agradecer de outra forma. Não precisa ser dinheiro, entendeu, Mingrui? Gu Yulin está fingindo. Com esses 3 milhões aparecendo, Gu Yulin quase tem certeza. Liu Mingrui tem interesse nela. Uma mulher que pode gastar dinheiro com um homem. O que isso significa? Isso significa que a outra parte já a considera uma de suas pessoas, ou seja, o que é comumente conhecido como a chefe. De repente, uma corrente de calor percorreu o coração de Gu Yulin, e ele olhou triunfantemente para Shu Tianxin, abrindo um sorriso. Mas Liu Mingrui entendeu mal o significado das palavras de Gu Yulin. Ao ouvir Gu Yulin dizer que não queria dinheiro, ela quase